Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube, pelas redes sociais da Maltoni Coaching, pela Rádio Cidade, você ouvinte aqui do Panorama 730. E aí, hoje nós vamos falar sobre organização financeira em tempos de pandemia. Como é que estão as coisas aí na sua casa? As crianças estão sem aula, algumas online, pessoal de home office, olha, só por aí eu já imagino que a sua conta do supermercado deve ter disparado para as alturas, porque o pessoal fica em casa e fica comendo, na verdade. Além disso, para grande parte dos brasileiros, a renda, diminuiu. E como administrar tudo isso? Como administrar essa situação? É possível. E olha, eu vou te falar uma coisa que você já sabe, já está cansada de saber. Para que você tenha controle, saúde financeira, prosperidade, você precisa gastar menos do que você ganha e investir a diferença. Você já ouviu isso antes, né? Eu tenho certeza que você já ouviu, não deve ter sido uma vez só. Eu me arrisco a dizer que quase todo mundo já ouviu isso, até as crianças sabem disso. O problema é que a grande maioria não pratica. E quando a gente não pratica, a gente colhe os frutos, não daquilo que a gente ouviu, a gente colhe os frutos daquilo que a gente praticou. Então, quero te falar hoje de uma receita muito simples. Não é que ela seja fácil, mas ela é simples e ela é possível de ser colocada em prática. Para você organizar e para você tomar conta, tomar as rédeas das suas finanças durante essa pandemia. Você precisa controlar os seus ganhos e os seus gastos. Então, olha, primeira coisa, você precisa apurar tudo aquilo que está entrando. Se as entradas diminuíram, você precisa saber exatamente quanto é isso. Se você tem um salário fixo, é mais fácil, mas se você recebe de forma variável, se você é um prestador de serviço, você precisa ter cuidado com aquilo que está entrando. E você tem que colocar foco no seguinte: nós não podemos só cortar gastos, você precisa aumentar os seus ganhos. Nossa, mas durante a pandemia, olha, existem oportunidades acontecendo, inclusive lá no Maltoni Coaching, no @Maltoni Coaching no Instagram, nós temos um infográfico com 16 formas de renda extra que você pode aplicar agora nesse período de pandemia. Então corre lá, baixa o infográfico, é gratuito para você e você vai ter mais informações a respeito disso. Você precisa ter controle de quanto dinheiro está entrando e você precisa criar novas fontes de renda. Quem tem mais de uma fonte de renda fica muito mais tranquilo. Se uma fonte diminui, a outra continua te dando dinheiro. E a segunda parte desse processo é controlar os seus gastos. Isso é imprescindível, agora mais do que nunca. Mas as pessoas fazem uma grande confusão. Você controlar os seus gastos não é você pegar tudo aquilo que você já gastou, isso não é controle. Isso seria como se eu fosse no mercado e chegando em casa eu pegasse todas as compras e fizesse a lista. Não faz nenhum sentido, né? Eu tenho que fazer a lista antes de ir para o mercado. Então eu tenho que criar uma previsão de orçamento antes de gastar o dinheiro. É claro que você pode usar como base os gastos que você teve em meses anteriores, mas um orçamento não é simplesmente um registro de gastos. Um orçamento você antecipa o que você vai gastar no próximo mês. É com base nessa previsão que você vai verificar se o seu dinheiro vai ser suficiente ou não. E aí, com base nisso, você vai decidindo como é que você vai alocar esse recurso para que ele seja suficiente. Você precisa gastar o dinheiro que você tem nas mãos, senão você vai ter um sério problema. Então vamos lá, esses gastos que você vai fazer, você precisa dividir em categorias. E eu só vou te falar de 2 categorias aqui para a gente simplificar ao máximo. Primeiro, os gastos que são obrigatórios, que são essenciais, são imprescindíveis na sua vida. Por exemplo, o aluguel, energia elétrica, nos nossos dias, acesso à internet, porque você está em casa, está trabalhando de casa, a internet é tão essencial quanto a energia elétrica a partir de agora. Supermercado, os gastos que você tem que fazer, você não sobrevive mais sem eles. Ah, mas tem um detalhe, você não consegue eliminar esses gastos, mas você consegue sim se reorganizar e reduzi-los. Você consegue redimensionar. Até os contratos de aluguel foi possível as pessoas se reorganizarem e pedirem desconto. Então, olhe lá, anote tudo aquilo que é essencial, obrigatório, coloque lá os valores e veja o que você consegue se readaptar.
E aí a gente tem uma outra classe de gastos, que são aqueles que não são obrigatórios, que são opcionais, que talvez tornem a sua vida mais confortável, mais agradável, mas que você sim consegue viver sem eles. Sem a sua TV a cabo, sem pedir pizza nos finais de semana, sem comprar aquele bolo gostoso 2 vezes por semana para tomar café com a sua família. Veja, tem momentos que a gente tem que fazer escolhas. E eu não tô falando para você parar de comer pizza ou para você parar de comer bolo, mas talvez você possa optar nesse momento por fazer um bolo em casa. Talvez você possa até fazer 2 e vender um para sua vizinha. Aí você cobre o custo daquele bolo que você fez e partilhou com a sua família. Esse é o momento de nós fazermos gastos inteligentes, fazermos escolhas melhores. Então, aquilo que não é essencial, se você está numa situação crítica, corte. Esse é o momento de cortar. É agradável? Não, mas quando você fizer esses cortes, enxergue que essa é uma situação temporária, isso não é definitivo na sua vida. E o terceiro ponto, investir a diferença para o seu futuro. Isso é tão essencial quanto os 2 pontos iniciais que eu te falei. Você precisa investir, primeiro para ter uma reserva de emergência. Se você está sofrendo muito agora, se a situação está muito crítica, eu te digo, sem medo de errar, que é porque ali no passado, quando a situação estava mais confortável, você gastou todo o seu dinheiro ao invés de construir uma reserva de emergência. Se você tivesse construído, agora a situação estava muito mais confortável. Então você precisa construir uma reserva, investir esse dinheiro para momentos de crise, momentos de emergência como esse que nós estamos vivendo, e também para você se programar, para você realizar sonhos de forma planejada. Aquele celular novo, trocar de carro, aquele tênis bacana, as coisas que você deseja, aquele jantar com a sua família. Se você se planejar e guardar dinheiro para isso, essas coisas vão ser muito mais fáceis e vão ser possíveis na sua vida. E também, é claro, e não menos importante, para que você programe a sua aposentadoria de uma forma sustentável e que você tenha um futuro muito mais tranquilo. Então, essa é a receita. É muito simples, né? E você já sabia disso, eu tenho certeza. O meu convite para você hoje é que você coloque tudo isso em prática. Vai um pedacinho de cada vez. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente pelas redes sociais da Maltoni Coaching, pelo programa Panorama 730, faça contato e nós vamos te ajudar para que você consiga aí superar as dificuldades e prosseguir construindo um caminho de prosperidade para você e para sua família. Sou a Carla da Maltoni Coaching e essa foi uma dica para você melhorar o seu planejamento e construir a sua prosperidade financeira. Um abraço para você e até mais.